boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa formação da noite, do primeiro simpósio da difusão da cultura surda. Hoje à tarde, iniciamos as nossas oficinas e já tivemos aí mais de 577 participações ao vivo no período da tarde. E agora à noite estamos aí na expectativa de também ter um público forte, presente, né, não só de ouvintes, mas de toda a comunidade surda. Esse evento é algo assim que para a gente está sendo um evento muito carinhoso, inclusivo, e eu só tenho a agradecer. Quero agradecer a participação de todos os envolvidos, a parceria com a CIDICS, né, e também agradecer aos intérpretes do período da tarde, né, que aí nos ajudaram, participaram e organizaram esse evento de uma maneira muito tranquila. E agora, no nosso primeiro horário, nós temos o professor Glaucio. O Glaucio de Castro Júnior, ele é mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, especialista em desenvolvimento humano, educação inclusiva e inclusão escolar pela Universidade de Brasília, doutor em Linguística pela Universidade de Brasília também, e tem graduação em Letras Português e respectivas literaturas, também pela Universidade de Brasília. Logo em seguida, nós vamos ter a palestra com a professora Rachel Louise Sutton Spencer, com a temática Literatura em Libras, o que precisamos saber. Ela possui doutorado, né, em estudos surdos pela Universidade de Bristol. Atualmente ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e tem experiência na área de letras, com ênfase em estudos literários, atuando nos seguintes temas: Libras, língua de sinais, literatura surda, poesia e literatura sinalizada. E ela também é líder do grupo de pesquisa Literatura em Língua de Sinais pela Universidade Federal de Brasília, pela Universidade Federal de Santa Catarina, perdão. Então, com vocês, os nossos palestrantes da noite, professor Glaucio, com a temática Contribuições na Acessibilidade Museológica, Inventário Nacional de Sinais e Termo, e a partir das 20 horas e 10 minutos, com a professora Rachel, tá bem? Então, a todos, um bom evento, uma boa participação, um grande abraço e um bom evento. Olá, boa noite a todos vocês. Eu sou o professor Glaucio. Quero agradecer muito pelo convite que vocês me fizeram para estar aqui com vocês hoje à noite. É um momento muito importante de troca e espero que vocês gostem. A temática que eu trouxe para hoje é terminologia da Libras e as contribuições na acessibilidade museológica e o Inventário Nacional de Sinais Termos. Espero que vocês gostem da temática e depois a gente vai poder discutir mais sobre ela, tá bom? Pode passar o slide, por favor? Ok. Então, falamos sobre a Libras e a relação dela com a terminologia. A língua de sinais, ela é utilizada pelo povo surdo, correto? E são essas pessoas que utilizam a língua de sinais que criam sinais, que criam os termos, que convencionam os usos, os conceitos e a prática destes sinais entre a comunidade, o que faz aumentar o conhecimento dos sujeitos. E essa troca é muito importante na educação, na criação linguística, na criação de termos
E há vários tipos de conhecimentos, há vários termos que são criados, termos científicos, técnicos, em áreas de trabalho, na área profissional, principalmente na área da educação, né, quando há a atuação de tradutores e intérpretes de Libras junto com o surdo. Pode passar o slide, por favor? Ok. A pesquisa na língua de sinais, como é que está? A pesquisa, a divulgação dessas diferenças, desses diferentes termos nas instituições educacionais. E há também uma adaptação destes termos, das metodologias. E o objetivo é o quê? É atender às características, os desafios que há nos diversos contextos sociais que interagem com a língua de sinais. Então, é um desafio tudo isso. Pode passar o slide, por favor? O pesquisador em Libras precisa do quê? Utilizar regras específicas, contextualizadas. Precisa ter propriedade. E o que significa ter propriedade? É ter conhecimento específico da característica da língua de sinais. E assim ele poderá contribuir e evoluir com a gramática e o léxico da Libras. O objetivo é que as pessoas aumentem o conhecimento e aumentem seu vocabulário no uso da língua de sinais na comunicação. E aprenda que há diferenças gramaticais dentro da língua e que há diferentes funções na gramática, pois a Libras é uma língua natural. Pode passar o slide, por favor? Falando sobre o ensino bilíngue, né, nós utilizamos a Libras e precisamos o quê? Contribuir, permitir que haja um desenvolvimento linguístico para que o surdo futuramente consiga ser um profissional com capacidades múltiplas para atuar no mercado de trabalho. Então, tem que trabalhar todas as características linguísticas nos cursos de graduação, nas licenciaturas, nos cursos de educação de surdos, para que todos possam aprender essas diversidades que há dentro da cultura surda. E essa diversidade, essa divulgação desse conhecimento é um grande empoderamento linguístico para a pessoa surda ser inserida na sociedade. Pode passar? Sendo assim, o profissional bilíngue, ele precisa o quê? Ter consciência do seu papel no ensino da língua. Ele tem que aproveitar as diferentes oportunidades para que a sua prática seja aperfeiçoada, pois ele estará representando a língua, a cultura, e por meio de suas pesquisas e de suas atividades, ele vai promover a Libras como língua, certo? Pode passar? O profissional bilíngue, ele tem diversos papéis, né? E esses papéis, essas funções são estratégicas, porque elas vão contribuir na divulgação dos estudos teóricos, dos conteúdos de disciplinas, e também vão apresentar práticas, né, as formas de uso do cotidiano da Libras, como que é utilizada a Libras dentro da comunidade surda. Então, este profissional tem que pensar muito sobre acessibilidade linguística. Pode passar? Então, como que é a questão da terminologia da Libras? Essa questão, ela promove, então, uma divulgação de várias possibilidades e oportunidades para utilizar a língua aqui no país. Por exemplo, no ensino de surdos, em programas sociais do governo, na diversidade linguística, né, na divulgação dessa diversidade linguística, na acessibilidade de espaços públicos.
por exemplo, em museus. Então, tem sempre que pensar nessa interação linguística e nessa inclusão. Então, sempre há desafios, há novos assuntos para se pesquisar com a língua de sinais. E tudo isso é uma forma de valorizar a língua e as suas regionalidades, perdão. E valorizar tudo isso. Por exemplo, no Enem, no Sebrasp, são instituições que utilizam a língua de sinais e têm as variações, certo? Ok, pode passar. No contexto político, linguístico, a Libras vem sendo vista como? Sabe da importância que a Libras tem como língua, o seu papel único em estimular e desenvolver o sujeito surdo, valorizar também a diversidade da língua, os conceitos linguísticos de forma clara, didática, uma forma que o aluno possa aprender a língua de sinais e também a socializar com os outros, com seus pares e ter acessibilidade na sociedade. Pode passar, por favor? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é terminologia. Tá? A terminologia, então, significa o quê? Um conjunto de palavras técnicas que pertence a uma área científica. Pode ser uma área científica, pode ser uma arte, pode ser de um autor, pode ser de algum grupo social. Por exemplo, termos específicos da área de música, da medicina, entre outras áreas da sociedade. A terminologia, ela é uma disciplina linguística e vai estudar os conceitos utilizados nas línguas e nas suas especificidades. A língua utilizada nesses estudos é a língua utilizada pelos sujeitos no dia a dia. E uma língua de especialidade é a que utiliza para proporcionar uma comunicação sem ambiguidade numa área determinada do conhecimento ou da prática, utilizando como base o vocabulário e dentro dos seus usos linguísticos. Ok, pode passar. Então, a terminologia é o quê? É uma atividade que pode ser entendida como o quê? Um conjunto de métodos utilizados para recolher, descrever e apresentar termos para uma teoria, porque inclui um conhecimento sistematizado, fundamental, para uma atividade específica. Então, é constituído o quê? Premissas, argumentos e conclusões, que explicam a relação estabelecida entre os conceitos, vocabulários, ou seja, o léxico representa uma área do saber. Ok? Pode passar, por favor. O profissional, então, que pesquisa terminologia, né, o terminólogo, é um especialista nessa disciplina. Da mesma forma que o lexicógrafo é o estudioso da lexicografia, uma disciplina que compila e estuda a forma e o significado das palavras de uma língua. Parece que as duas disciplinas utilizam o quê? São disciplinas linguísticas e fortalecidas uma outra. Ok? Pode passar. É preciso conhecer com mais propriedade o funcionamento da Libras, para que assim consiga um maior rendimento na sinalização, com menos interferências de processos linguísticos que não são adequados.
para um determinado contexto em uma determinada produção linguística. Ok? Pode passar, por favor. Então, ter domínio sobre terminologia e sobre o conhecimento dos meios práticos e inovador permite melhorar a atenção receptora, a consciência, a inteligência na seleção dos parâmetros e o sinalizante da língua de sinais ter um êxito na sua comunicação. Ok, pode passar. A terminologia, então, em língua de sinais, diante o contexto das políticas linguísticas. As terminologias são de diversas áreas técnicas e científicas e têm sido organizadas em léxicos, em dicionários, em glossários, em diversas línguas de sinais. E por que tudo isso? Este aumento de produção é um aumento da conquista dos surdos, que ele tem ocupado os ambientes, tem o seu lugar de fala respeitado e tem participado mais de contextos sociais, principalmente em espaços acadêmicos e técnicos. Pode passar, por favor? Então, grande parte dessa conquista social, do empoderamento surdo, da língua, acontece por conta das manifestações da comunidade surda. E essas manifestações fortalecem as políticas linguísticas. Então, para a gente discutir, nos interessa os conceitos relacionados às políticas da língua de sinais, que contribuem com as discussões e reafirmam a necessidade de desenvolver terminologias para Libras. Pode passar, por favor? Este autor, Calvet, de 2002, na página 145, ele explica o quê? Que a política linguística é um conjunto de escolhas conscientes referente às relações entre línguas e vida social. Ok, pode passar, por favor. Ainda de acordo com o autor, Calvet, do ano de 2007, ele fala o quê? Que a determinação das grandes decisões referentes às relações entre as línguas e a sociedade. Então, o que é do nosso interesse é discutir esse planejamento linguístico. Por exemplo, principalmente da área acadêmica, em língua de sinais e em Libras. Então, para que nós possamos compreender o planejamento linguístico como uma prática política e dizer que é uma implementação da política linguística. Certo? Pode passar, por favor. Sendo assim, é preciso observar que apenas a criação de sinais terminológicos na Libras não vai resolver tudo, não vai resolver a questão da comunicação em ambientes acadêmicos ou em outros espaços sociais. É necessário o quê? Discutir, fazer um planejamento, uma criação de um corpus da Libras numa esfera nacional para que haja uma padronização dos usos acadêmicos. E não deve se guardar este material, né? Deve ter uma grande divulgação. Pode passar, por favor? Então, o intuito... Só um pouquinho que tem um... Isso, obrigada. O intuito, então, de se criar uma norma para esses usos desses termos educacionais, técnicos, profissionais, é de contribuir com a acessibilidade, com o acesso às informações, com uma forma de entender os fenômenos científicos, a comunicação com seus pares linguísticos e a compreensão do mundo pelos surdos, o que ainda não é feito com consistência. Certo? Pode passar? Também, uma medida dessa visa o quê?
controlar o excesso de formas concorrentes de um mesmo termo. Ter duplicidade nos sinais e nos significados. Ok? Pode passar. É preciso equiparar a Libras para que ela consiga fazer essa interação com outra língua, ou seja, respeitar a Libras como língua. E há diversas justificativas para organizar essas terminologias em Libras. Para usos escolares, uma delas é a variação linguística, mas nós sabemos que ela é uma língua que existe sim variação, e que esses termos vão mudando conforme o tempo vai passando. Então, a terminologia, ela vai auxiliar nessa mudança linguística também, porque ela é uma língua e ela é natural. Ocorre mudança, certo? Pode passar, por favor? Também, como percebemos, há uma inserção de surdos em atividades escolares, científicas, profissionais, e tudo isso depende de políticas linguísticas, que estimulem a padronização de terminologias com base em termos bem construídos na língua de sinais. E isso vai ser construído por meio de equipes qualificadas, materiais bem elaborados, didáticos especializados, glossários, dicionários terminológicos bilíngues, com uma ampla difusão nacional. Pode passar. Hoje, aqui no Brasil, temos uma terminologia muito variada, terminologias variadas. Ocorre o quê? Que um grupo cria uma terminologia para uma certa região, só que não há uma discussão com outras regiões, com outros grupos, com outras áreas. Então, para a evolução da terminologia no Brasil, na Libras, é necessário um trabalho mais unido, né? Não ficar isolados em grupos. Pode passar, por favor? Então, essa prática de ficar trabalhando isolados é um prejuízo para a comunidade surda, para a política linguística, para o profissional. Porque o intuito das terminologias é facilitar a comunicação, aumentar o vocabulário, né, em áreas específicas. Pode passar. Olha aqui, ó, um exemplo. Nós temos a comunidade acadêmica surda, que atua e participa da sociedade, ok? Então, precisa do quê? De política linguística, nessa perspectiva terminológica, precisa de um desenvolvimento de projetos e ações no âmbito federal, né? Ou seja, na educação superior. Precisa de interação e instrumentos para a divulgação das terminologias, de uma educação terminográfica e também lexicográfica. Precisa de uma validação de terminologias pela comunidade surda. Também uma organização e escolhas políticas em torno da língua. Mais pesquisa, acompanhamento e consultoria. E desenvolvimento de projetos e ações nos âmbitos estaduais e municipais, como a educação básica e o ensino médio. E também no EJA, a educação de jovens e adultos, né? Em todos os níveis educacionais. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, um desafio. É preciso que continuamente busque o desafio de excelência, ou qualidade de divulgação em torno da teoria, prática e extensão de inovação, tanto na educação básica quanto no ensino superior, principalmente quando se trata da terminologia do ensino bilíngue em Libras.
para permitir que haja mecanismos ou instrumentos institucionalizados que permitam para a comunidade surda e a comunidade acadêmica contribuir ainda mais na política linguística, na difusão da terminologia da Libras e em todos os momentos. Por exemplo, o projeto Inventário Nacional de Sinais Termos do Campo do Patrimônio Artístico, Cultural e Histórico em Libras. Começou em 2015. O objetivo é o quê? É incentivar a matrícula, a inscrição de sinais termos dentro desse patrimônio cultural histórico da Libras, que é capaz de desenvolver, aprender as línguas de sinais, com novas tecnologias, informação e também a comunicação, que é capaz da acessibilidade linguística e visual da Libras. Tudo bem? Pode passar o slide. Desenvolvimento dessa pesquisa, também do projeto dos surdos, precisa de valor e também de informação sobre a acessibilidade dos museus. Por exemplo, a Libras, a língua de sinais, quais as características dentro que os surdos têm? O que? É uma luta geral dos surdos? As características, as etapas, as estratégias, como adquirir esses conhecimentos humanos, que tem também uma relação entre as pessoas, o saber procurar, procura de saber diferentes materiais e coisas que se inserem nesse processo de desenvolvimento da memória, no desenvolvimento. E o objetivo é o quê? O objetivo serve da sociedade dos surdos. Também é real para acessibilidade. Bem, pode passar para o próximo slide. Beleza? Então, essas são as referências que eu utilizei, passo a passo, torcendo para que vocês se animem de fazer perguntas depois para mim. Eu espero que vocês façam. Então, Glaucio, uma pergunta minha, do João. O João vai perguntar. Eu gostaria de saber se essa pesquisa museológica ela vai ocorrer em todos os museus ao redor do Brasil, ou vocês têm um centro inicial, por exemplo, o Museu de Brasília, o Museu JK, ou algum desses, que possa trazer acessibilidade? E se tem, qual deles teria a melhor tecnologia acessível? Então, proposta sobre acessibilidade linguística dos museus. Agora, eu estou orientando um aluno, que é de mestrado de tradução. Ela está fazendo o quê? Uma pesquisa sobre os museus JK, aqui de Brasília. O sinal dele é esse daqui. Vocês vão estudar como que é essa proposta, que já existe, né? Primeiro precisam ver que já existe essa proposta, para melhorar a terminologia, as terminologias
trazer, por exemplo, as trocas, as mudanças, os conceitos, e outros para tentar melhorar a proposta. Eu já fui no museu, Museu do Amazonas. Lá tem sinais diferentes de acessibilidade de Libras. O que precisa? Vocês precisam verificar se existe de fato aqui no Brasil uma proposta que use, igual, por exemplo, na Europa. O que aconteceu lá? Que existia CROD, né, que é uma tecnologia que aumentou muito pelo celular, onde você consegue absorver esses conceitos e transformar em língua de sinais. É uma proposta. Tudo bem? Pergunta 1. Eu tenho uma dúvida de como funciona a terminologia na língua de sinais. Tudo bem. Terminologia, ela é uma ciência. É uma ciência que estuda as palavras nas áreas específicas. Hoje estão presentes 3 partes do vocabulário, né? O primeiro, o meu aumento de conhecimento na língua, né? De quais as palavras que eu conheço. Por exemplo, no português, né, eu conheço mais ou menos 2.000 palavras. O outro colega conhece mais ou menos 5.000 palavras. Então, varia muito. Então, existe um vocabulário 2, que é o quê? Cada palavra, as palavras do norte, do sul, do Brasil, que usam para comunicação. Por exemplo, jornal, novela, redes sociais, Facebook, entre outros, todos meios de divulgação, vocabulário 2. Tudo consegue assimilar de forma essas informações, né, e se relacionar. Também um terceiro vocabulário. O terceiro vocabulário são as palavras, os termos técnicos, né? Por exemplo, eu passei na faculdade, uma vaga de curso para começar o contato com a terminologia. Terminologias novas de palavras, novas de uma área. Eu sempre estou aumentando o convívio meu com a leitura, né, para ter terminologias específicas focadas na área de relação da Libras. Hoje, o que? A maioria dos surdos começaram a estudar diferentes cursos, mas a acessibilidade que aconteceu, de fato, no Letras Libras. Os surdos começaram, por isso, a entrar no Leem Libras, a terem vagas em outros cursos também. Também entrar intérpretes, tradutores, para fazer faculdade de fisioterapia, faculdades de medicina, faculdades de psicologia, onde os surdos entravam, faculdades de veterinária, e entre outras áreas que começaram a ter contatos com essas palavras novas. Então, isso é muito importante também, porque as escolas, a maioria usa o quê? A datilologia, né? E nós estudamos muito para ajudar a diminuir a datilologia. Por exemplo, criar sinais, também na realidade da terminologia, né? Por isso que essa relação é importante. Bom, próxima pergunta. Qual a importância da inclusão do aluno surdo na escola regular? Defendo o quê? Eu defendo a escola bilíngue. Defendo o objetivo dos surdos terem uma formação, também conseguirem assimilar e compreender de forma visual o mundo, né, próprio do surdo. A comunidade surda que saiba Libras, as mãos, e tem essas informações da mão, sabendo quem é o surdo. A inclusão já deu a perceber que o quê? Que as características precisam melhorar e precisam de sinais de forma efetiva, mais reais na educação bilíngue. Essa é a minha opinião. Eu defendo que precisa no Brasil ter criações
de escolas bilíngues. E também para que nós ficamos felizes um pouco, que agora no passado recente, passou a proposta da LDB sobre a educação bilíngue, né? E isso é muito importante. Tudo bem? A próxima pergunta, né? Sobre a área de educação, que é um dos primeiros contatos do surdo com a escrita / sinal termo formal. Na tua visão, qual a área de conhecimento mais urgente? Eu acredito que todas as áreas precisam se aprofundar, de novo, cada vez mais de pesquisas no tema. Por exemplo, a UNB já faz propostas na área de ciência, português, história, também precisa de música, já tem, mas precisa se aprofundar mais e mais. Por exemplo, eu estudei letras, eu não parei não, fazer pós, fazer mestrado, fazer doutorado, e continuar, participar de eventos, de congressos, de discussões. Eu acho que a Libras, a língua de sinais, ela é uma língua muito importante. Tem uma proposta de luta, de trabalho, de pesquisa, por isso que não pode parar. Então, esse é o tema. Tudo bem? Próxima pergunta. O que acontece se já tem 2 ou mais sinais para um conceito? Como você escolhe o sinal? A língua, ela tem poder sobre isso. É importante. A língua, ela é uma escolha política. Precisa de nós termos o quê? Propriedade de estudar a linguística. Por exemplo, eu vejo muita datilologia no passado, no meio ambiente, né? O sinal. O antigo é datilologia. Hoje, esse é o sinal. Mas pode natureza. Por exemplo, pode outras palavras parecidas. Eu comecei a estudar uma proposta do quê? Esse é o meio ambiente, sinal de meio ambiente. Sinal termo de meio ambiente é esse. Por quê? Tem características, palavras, términos, jeitos de você perceber diferentes formas da mão, mundiais. Por exemplo, o mesmo animal, árvore. Você tem as configurações diferentes, relações diferentes, né? Cada pessoa tem a presença animal, árvores, meio ambiente. Então, isso você já consegue, no cognitivo, ajudar a pensar o que significa. Então, a gente não pode criar, não. Que é produtividade, né? Mesma configuração de mão. Por exemplo, fauna. Flora. Mesmas configurações de mão. O estudo dessas terminologias, elas dão uma segurança acadêmica dentro da pesquisa. Não pode ser você escolher uma proposta na comunidade surda que aceite, então, seguir usando. Claro que não é ignorar isso, é compreender a vivência dos sinais de forma normal. E os sinais da área precisam e serem aceitos. Próxima pergunta. Surdo ou deficiente auditivo? Qual a nomenclatura correta? Eu sempre divulgo que é importante ter
essa percepção, essa inversão, né, eu uso. Se eu for escrever um artigo, um capítulo de um jornal, uma coisa, eu uso o surdo, o S maiúsculo. Por quê? Porque é uma estratégia de empoderamento. Eu mostro, eu sou surdo, eu luto pelos direitos linguísticos, didáticos, pedagógicos dos surdos. É uma estratégia para as comunidades perceberem que há diferença. DA, que é deficiente auditivo, é o segundo. Por quê? Antigamente, tinha... Era difícil, Lex, para conseguir explicar o quê? Que se é surdo, então pensava que não fala, não pensa. Ainda tem muitos profissionais que precisam mostrar a importância do surdo, como pessoa surda, né? O surdo não precisa de adaptação, ele precisa de o quê? De educação real bilíngue. Esse bilinguismo ajuda a adquirir os conhecimentos mundiais para os surdos a se desenvolver. Então, é a minha opinião sobre isso. Próxima pergunta. Boa noite. Nessa linha de raciocínio, a pesquisa sobre museu e terminologia, nós já temos conteúdos bilíngues para a acessibilidade do acadêmico surdo e ouvinte? Ainda não, ainda não. Ainda é um desenvolvimento da pesquisa. É uma proposta, né, interessante. Existe um grupo em São Paulo sobre museus de inclusão. Um projeto, uma proposta, isso é ótimo. Precisa incentivar, continuar incentivando. Então, tem o básico, acadêmico. Nós estamos lutando sobre isso para aumentar a divulgação, tudo bem? Próxima pergunta. O que você acha do aprendizado do português escrito para o surdo? Qual a melhor forma para o surdo estudar? É por meio de português escrito? Então, nós defendemos o quê? Que os surdos, eles precisam falar, abrir o seu jeito, o português como segunda língua para os surdos. Tem técnico, tem método, tem diversas formas de você ajudar os surdos. Por exemplo, eu sou bilíngue, eu sei português escrito. E o português é uma língua que me dá poder, né? Eu consigo buscar, eu consigo ter convivência política, cultural, social, entre outras pessoas como os ouvintes. O surdo precisa de o quê? Precisa ter a escola dentro um professor formado em geografia e o governo continuar dando esses cursos para formação, um professor qualificado para que o governo continue dando essa qualificação e continue de forma adequada a educação. E isso ajuda os surdos. No passado, eu fiz prova de concurso, né? Faltava o quê? 0,15 pontos para passar a prova. Mas 75% das pessoas reprovou. Eu sou surdo, não tinha esse decreto, esse direito. E eu consegui, de forma especial linguística, a minha linguística, e as pessoas sabem que o português dos surdos ouvintes são diferentes. Então, teve uma correção adequada, especial, e conseguiu que eu passasse. É importante porque hoje os surdos têm o direito de correção especial. O Enem tem banca de correção especial, redação dos surdos, tem que obedecer à estrutura do português dos surdos, né? Então, tem como conseguir o desenvolvimento, que é muito importante. Qual a metodologia indicada para alfabetizar crianças surdas
criança surda, filho de pais ouvintes. Então, essa proposta é uma proposta nossa de um evento que eu estou torcendo para que o grupo perceba, dê vontade de talvez vocês de estudarem, de terem mais pensamentos, mais eventos com referência a isso. Eu estou torcendo que os professores cuidem dessa área e apoiem sobre isso. Eu estou torcendo. Vai acontecer. Vai ser muito melhor e vocês vão ter palestras sobre isso. Né? Estou torcendo. É muito bom explicar, ter um foco claro sobre isso. Existe algum projeto no Senado? Pergunta. Existe algum projeto no Senado para a inclusão de Libras em escolas públicas ou estaduais? Já existe, mas eu prefiro o quê? Defender a escola bilíngue. Por quê? Sou um indivíduo surdo, né? Para conseguir mostrar que o meu modelo para as crianças surdas tem muitos professores surdos já formados esperando a oportunidade de uma vaga de trabalho. E também profissionais ouvintes, bilíngues, formados em diferentes áreas que podem ter vaga de trabalho em escolas bilíngues. Isso mostra o quê? Isso mostra a inclusão dentro das Libras de diferentes disciplinas. Mas precisa defender o quê? O protagonismo surdo. Né? A interação, o protagonismo do desenvolvimento surdo. É mais importante, urgente, a defesa hoje. Eu, hoje, oriento mestrado, doutorado de surdos. Para conseguir com que eles continuem trabalhando, continuem pesquisando, continuem se relacionando, interagindo com a sociedade. Porque os surdos precisam ter essa união para ter o desenvolvimento e conseguir. Nós conseguimos a educação bilíngue. Ótimo. Agora precisa de mais e mais para dizer e continuar a luta e não continuar, tudo bem? Professor, tem algumas pessoas pedindo para explicar por que a língua de sinais não são universais. Tudo bem. Eu já vi frases falando que a língua de sinais próprias de cada país, ou de cada país tem a sua própria língua de sinais. O mesmo país pode ter duas ou mais línguas de sinais. Por exemplo, aqui no Brasil, tem a língua de sinais dos índios, própria dos índios. Tem a Libras, mas oficial não. Por exemplo, aqui no Brasil, tem a língua de sinais dos índios, também tem a Libras. Pode ter. Oficial? Não. Por exemplo, Canadá tem a língua própria. No Quebec e outros têm essas línguas. Então, o certo é o quê? Existir diferentes línguas de sinais. Mais de 200 línguas de sinais no mundo. Nenhuma no mundo é igual. Não é igual. Tudo bem? O que o professor acha de signwriting? É importante. Tem uma forma de você absorver a língua. Por quê? Porque tem muitos perdem ao longo da história. Eles gravam, ok,
Mas e a forma escrita? Então, a signwriting, ela ajuda a eternizar isso. Também mostra o quê? Que a língua de sinais é uma língua. E também tem escrita. Então, precisa nas escolas, ter um momento nas escolas bilíngues, incentivar, ter uma estratégia que possa ser absorvido esse conteúdo. Informações, sinais, também dá o signwriting. No meu trabalho profissional, intérprete de tradução, dá também o signwriting, ajuda muito na relação. Isso é importante por diversos pontos. Uma pessoa que nasceu surda, nunca teve contato com nenhuma língua, nem escrita, nem de sinais. Em qual língua essa pessoa pensa? Depende muito. Por exemplo, se uma língua forte, né, a pessoa ouvinte, por exemplo, vai falando alemão, uma pessoa que sabe também português, ela começa a imaginar isso. Uma raiva, um alemão, por exemplo, é forte. Né? Então ele vai crescendo, vai desenvolvendo dentro do seu raciocínio, do seu cérebro. Eu já imaginei em sinais. Então varia muito. Depende de como que você cresce, com a sua convivência, sua absorção de conhecimento, de aprendizagem. E também a língua mãe. A influência da língua mãe. São características próprias. Mas se a pessoa não teve contato com língua nenhuma, se ela não teve contato com língua nenhuma, como que ela pensa? Ela consegue pensar? Ou ela vive numa inocência? A língua, ela absorve qual? Não sei. Sempre tem língua. Precisa saber qual a língua dela. Dentro de uma discussão. Professor, eu sou deficiente auditiva. Faço uso de aparelho dos 2 ouvidos. Escuto mais ou menos, mas não faço uso de língua de sinais. E em muitos lugares, alguns não me consideram surda, porque eu escuto. Eu sou surda? Então, ser surdo é o quê? São características que precisam serem percebidas como a fala, desenvolvimento. A sua percepção é igual uma pessoa, né, bilíngue. Eu sou uma língua de sinais, eu sou escritor de português, oralizado. Tem diversas características, diversos pontos. Eu sou bilíngue, sou surdo bilíngue. Eu uso o aparelho porque eu cresci usando, eu guardei. Mas os sinais também, a oralização também. Então eu sou bilíngue, eu consigo me comunicar. Então são características próprias suas. Você precisa se incentivar o desenvolvimento da sua vida como surda. Boa noite, professor. O que muda para os surdos depois da Lei 14.191? 14.191, Lei 14.191 da LDB. Foi sancionada? Ela foi sancionada? Qual a importância, tanto para os surdos e ouvintes, da Libra ser uma língua independente? Ser uma disciplina independente? Sim, a lei é importante e ela vai ser liberada como educação bilíngue. Ela vai fortalecer a luta dos surdos, o protagonismo dos surdos, do movimento surdo. Isso tudo dentro da comunidade surda.
é muito importante para a comunidade surda. Tudo bem? E qual a importância tanto dos surdos quanto dos ouvintes, surdos e ouvintes, da Libra ser uma disciplina independente? Sim, mas, primeiro, esse momento precisa o quê? Fortalecer a área de educação bilíngue. A disciplina de Libras, ela vai acontecer de forma automática. Ela vai acontecer no desenvolvimento. Já aconteceu em várias faculdades, porque é obrigatório. Tem a lei, tem o decreto, desculpa, 5.626, que dentro da certificação é obrigatório que tenha Libras. As escolas vão se desenvolver também. Então, primeiro a educação bilíngue, tudo bem, depois a disciplina da Libras. Boa noite. Sou tutora do curso de letras da Uniaselv, de Florianópolis, e sou surda. Prazer em conhecer você. O conceito de lexicografia é igual ou diferente em Libras e em língua portuguesa? Tudo bem. Tem 4 áreas. Tem léxico-filosófico, estudo da ciência própria do léxico. Segundo, a terminologia, que também é filosófica, do estudo das palavras, das técnicas específicas. Eu vou produzir diferentes sinais, planilhas, para esses dois quesitos de ciência. É o léxico escrito, é o estudo de qual é a estratégia de você conseguir absorver esse léxico. E o quarto é a terminologia de absorção da organização dessa terminologia. Então, existem esses 4 tipos diferentes. Então, nós precisamos do quê? Mostrar a importância da linguística do deficiente auditivo na língua de sinais. O português, a proposta, também precisa que tenha a língua de sinais, dê valor à língua de sinais, dê um valor à pesquisa da língua de sinais. Né? Então, para que eles andem de forma simultânea. Eles são apoiados. Mas tem diferença? O conceito léxico tem diferença no português e na Libras? Não, não tem diferença. Só o que? É a forma de percepção linguística da Libras, da língua de sinais, né? E a percepção linguística da pesquisa da língua de sinais. Só isso. É um fortalecimento, um apoio. A pesquisa para que se consigam mais conceitos e teorias diferentes, de forma de propósito. É claro que a pesquisa precisa ter um incentivo. Qual que é o incentivo? É a obediência específica à linguística e o direito da língua de sinais. Próxima pergunta. Tem léxico visual ou bilinguismo? Tem algum projeto específico para esses estudos? É a mesma pergunta ainda. O léxico visual ou bilinguismo tem algum projeto específico para esses estudos? Tem pesquisas
Tem várias pesquisas que você pode entrar depois dentro de sites da UNB, por exemplo, e conhecer propostas de pesquisa sobre isso. Tem mestrados, doutorados, dissertações que já foram publicadas. A minha tese de doutorado é sobre um projeto de validar essas variações linguísticas, né, na Libras. Então, tem propostas, sim, várias propostas. Então, você pode entrar depois no site e verificar. Tá. Ok, professor. A próxima pergunta agora. A Karine Silva pergunta: por que, quando é falado em língua de sinais, temos que movimentar a boca junto, mesmo sabendo que o outro não escuta? Isso seria uma regra? Fazer bimodalidade? O certo é respeitar a língua de cada um, se é língua de sinais apenas, ou se é oralizado. Depende ali do contexto, pode ser mais fácil para o intérprete fazer dessa forma. O importante é passar a informação de forma clara. Às vezes, isso pode ajudar, porque tem ouvinte, tem surdo ali no grupo, o surdo é oralizado. Então, isso acontece em reuniões informais ou formais também. A gente sabe que quando é profissional, tradutor e intérprete, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas isso não é uma regra, entendeu? Você pode fazer livremente. Professor, conforme algumas mudanças de palavras, ok. Conforme algumas mudanças nas palavras, como a interação para atualizar a linguística para o mundo surdo? Existe essa atualização de palavras na língua de sinais? Por exemplo, tem palavras que são pouco utilizadas, certo? Isso é normal em qualquer língua. Por exemplo, uma frase em língua portuguesa. Quantas flores tem no arbusto? Aí o surdo pergunta: professor, o que é arbusto? O que é isso? Que palavra é essa? Né? Essa palavra existe na língua portuguesa, sabemos que ela é real, né? Que ela é convencionada. Então, o que o professor faz? Ele substitui por um sinônimo. Ai, é uma muda. Quantas flores tem nessa muda? Mas fala assim, mas ela é não fala, é por isso? Então, vai explicar a característica, vai explicar sinônimos, até que isso aconteça o entendimento. Pode fazer um desenho, por exemplo. O surdo fala, tá, é uma árvore, é uma casa. Então, vai fazendo conforme chega no entendimento do surdo. Então, é importante a gente sempre perceber as características, evitar algumas substituições para não dar duplo sentido, explicar o conceito específico da palavra, utilizar recursos visuais. Dessa forma, o surdo vai conseguir entender e caminhar com o conteúdo tranquilamente. Então, é muito importante isso, evitar essa ambiguidade. Então, se, por exemplo, eu tenho conhecimento de palavras, né? De certas palavras. Já sou adulto e tenho um surdo que está aprendendo. E eu nunca fiz o quê? E eu nunca faço nenhum desafio, e eu não me coloco no nível linguístico de quem está aprendendo, é um prejuízo para a comunicação. Então, eu tenho que me
igualar ao nível de quem está aprendendo, para que quem está aprendendo também cresça ao meu nível e se desenvolva a sua comunicação com todas as pessoas, nos diversos contextos sociais, e assim todos cresçam simultaneamente nas suas interações e também no conhecimento da língua. Lembrando que língua dá poder, isso é muito importante. Professor, a estrutura de Libras e a estrutura da língua portuguesa tem diferença? Pode me dar um exemplo, por favor? Na escrita, sim, a escrita tem sua própria estrutura da língua portuguesa e a Libras também tem sua estrutura, todo mundo sabe, né? Que tem as características da escrita. A principal diferença, por exemplo, é na escrita da língua portuguesa. O surdo vai ter língua portuguesa como segunda língua. Mas ambas são línguas, a modalidade das línguas são diferentes, né? O português é de uma modalidade oral auditiva, né? E a língua de sinais é uma modalidade visual gestual, né? Há várias diferenças, há várias características, aí teria que se aprofundar mais numa próxima discussão, certo? Professor, você pode explicar de novo a diferença entre ser deficiente auditivo e ser surdo? Ainda ficaram algumas dúvidas. Ok. Então, há terminologias diferentes, certo? Terminologias que representam o ser surdo e terminologias da área da educação que utilizam o termo deficiente auditivo. É uma nomenclatura, certo? Deficiente auditivo, uma nomenclatura que utilizam na área educacional. Aqui em Brasília, nós utilizamos a terminologia, por exemplo, na sala de aula, na sala de recurso, nós utilizamos o DA, o deficiente auditivo. Ainda não foi atualizado para a terminologia surdo, entendeu? Há uma proposta, né, para quando se tiver a educação bilíngue, as escolas bilíngues, claro que vai utilizar o termo surdo. Mas a diferença principal dos termos é a perspectiva que tem do sujeito. Então, é importante você ler informações, os conceitos sobre a cultura surda, sobre a língua, para você ver como que você vai se identificar, qual nomenclatura que você vai utilizar. Se você vai utilizar deficiente auditivo ou o surdo, né? Assim como tem as terminologias que se referem aos negros, aos indígenas e assim por diante, ok? Professor, quais problemas surgem em interpretar a Libras como português sinalizado? E como perceber a diferença entre a Libras e o português sinalizado? Para perceber, a percepção vem com a prática, entendeu? Depende do profissional, a prática, o contato com profissionais, o contato com vídeos. O importante é que a comunicação aconteça de forma clara. Claro que é essencial que seja fluente em Libras, mas o português sinalizado nós percebemos também. E isso acontece, né? Isso acontece. Há pouco tempo, por exemplo, aconteceu num vídeo sobre tradução e interpretação, certo? E nós da comunidade surda falamos assim, não, falta esclarecimento, falta informação, não está respeitando as características da comunidade, né? É uma língua, tem suas diferenças, certo?
Há muita informação até então desconhecida para mim, professor. Ótimo simpósio e agradeço os organizadores. Mais um comentário. Hoje, na minha empresa, teve projeto voltado para pessoas surdas. E eu vim aqui para essa live. Estou maravilhado! Parabéns! Isso é muito importante. Aproveitando para falar que ontem, né, foi o Dia do Surdo, foi um dia de comemoração, um dia de festa, né, o mês do Setembro Azul, e nós comemoramos as pautas da comunidade surda, o movimento surdo, as conquistas linguísticas e políticas da comunidade, né? Então, até aproveito para parabenizar. Perdão. Professor, como é o mercado de trabalho para o profissional surdo? Mas como? Por exemplo, vaga de trabalho vai depender de um curso técnico. Há vários cursos técnicos, né, no Instituto Federal. Eles formam para várias profissões, né, vários surdos se formam. Há cursos de nível de ensino superior também, como letras libras, outros cursos de faculdade. Vai depender, o surdo, na verdade, ele pode trabalhar em qualquer área, em diversas áreas, vai depender da sua aptidão, do seu gosto, da sua identificação. E vai depender do quê? Da empresa oportunizar, né, o trabalho a estes surdos, permitir acessibilidade linguística, permitir que o quadro de funcionários ouvintes aprendam Libras e atender essa proposta de inclusão. Professor, parabéns, muito esclarecedor. Parabéns a toda a equipe, lindo e maravilhoso. Mais um elogio. Estou encantada e louca para aprender mais. Que bom, que ótimo. Muito bem. Mais um elogio, professor. Realmente, ótima live. Aprendendo sempre. Agradeço por compartilhar seus conhecimentos. Agradeço vocês por assistirem. Obrigada. Professor, nós agradecemos, então, a sua fala. E o professor gostaria de dizer mais alguma coisa, alguma informação importante, algum resumo, algum recado para as pessoas que estão assistindo agora a live? Eu quero agradecer a equipe, quero agradecer aos intérpretes, à organização técnica, aos alunos. Um prazer participar aqui dessa live com vocês. Às vezes há muitas dúvidas mesmo, muitas perguntas, e é muito importante que vocês continuem com essas perguntas, com as pesquisas. Espero que vocês entrem mais em contato com a Libras, com a cultura surda, não parem de estudar. Agradeço mais uma vez a oportunidade e pela atenção. Tchau!